Boa tarde. Nesta terça-feira, 6 de setembro, conversamos com o economista Fernando Pinho. Ele traz um balanço sobre o comportamento do dólar, os índices de desemprego no país e orientações para a população. E você vai ver também. Bancários paralisam as atividades em Bauru e pedem reajuste de 28%. Falta de semáforos e acidentes em cruzamentos movimentados preocupam motoristas. Resolução da Anvisa altera a classificação de medicamentos e pode incentivar a automedicação. Os bancários paralisaram as atividades hoje em Bauru. Segundo o sindicato da categoria, 65% das agências da cidade aderiram ao movimento neste primeiro dia. A categoria recusou uma proposta da FENABAN e pede um aumento mais justo. A Federação Nacional dos Bancos propôs um reajuste de 6,5% nos salários e abono de R$ 3.000. O valor foi rejeitado pelo Sindicato dos Bancários por não cobrir a inflação do período, que foi de 9,5%. Além de melhores salários, a categoria reivindica o fim das demissões sem motivo, melhor participação nos lucros e implementação de plano de carreira em bancos privados. O Sindicato de Bauru ele reivindica a reposição das perdas salariais, o que soma 28%. Fora isso, a gente quer o fim das metas, fim das demissões imotivadas e mais contratações nos bancos públicos, né? Apesar de mais dos 20 bilhões que os banqueiros lucraram em 6 meses, só ofereceram 6,5%, o que nem repõe a inflação, e um abono. Abono a gente brinca que volta para os próprios banqueiros, né? Então por isso que a proposta foi rejeitada. A paralisação foi aprovada em assembleias realizadas em todo o país. Em Bauru, bancários distribuíram panfletos com instruções sobre como o atendimento será feito durante a greve. Os clientes que precisarem de serviços devem utilizar os caixas eletrônicos ou ligar para as centrais de atendimento dos bancos. 265 mil veículos trafegam pelas ruas de Bauru. O impacto desse volume é visível nos cruzamentos sem semáforos. A falta de segurança e os acidentes preocupam os motoristas. Por outro lado, a Endurbe só instalou um equipamento ao longo de todo o ano, enquanto a previsão era de 15 semáforos novos. Cruzamento da rua Antônio Garcia com a Alameda Otávio Pinheiro Brizola. O tráfego por aqui é intenso, principalmente nos horários de pico. E os acidentes são frequentes. Este empresário já perdeu a conta de quantas batidas já viu. Pode-se dizer que semanalmente acontece acidente aqui, desde o mais leve até os mais graves. Como da semana passada, um carro foi arremessado na esquina lá, subiu na calçada. Uma senhora estava sem o cinto de segurança, teve ferimentos leves. Então a gente sofre muito com esse cruzamento aqui sem um semáforo. Desde 2009, ele vem mobilizando moradores e chegou até a fazer um abaixo-assinado para pedir a instalação do semáforo para a Endurbe. A gente já contatou vereadores, já falamos com o pessoal da prefeitura, já fizemos abaixo-assinado, nada foi feito. Rodrigo tem apoio de outros empresários da região. O Hugo registra os acidentes e também cobra a Endurbe. Mas depois de tantos anos sem resposta, a sensação que fica é de impotência. A velocidade que passa aqui com o carro, às vezes não está protegido, é airbag, a própria estrutura do carro. Mas e moto? E o motoqueiro? E o próprio pedestre que está atravessando aqui? A gente fica nas orações aí, né? Rezando a Deus para que os anjos da guarda estejam acordados aqui, sobrevoando essa área aqui, porque os acidentes são graves mesmo. O presidente da Endurbe explica que são feitos estudos e que é preciso seguir alguns critérios para a colocação dos equipamentos. A Endurbe faz toda uma pesquisa de tráfego durante alguns dias e analisa a quantidade de veículos na via principal e na via secundária. Atendendo a um padrão do Denatran, a gente começa a fazer toda a preparação para a instalação semafórica naquele local. Onde a cidade investiu em semáforos, houve uma queda brusca de número de acidentes. E por isso da demanda e do pedido da população em sempre instalar em mais cruzamentos.
O cruzamento atende às exigências, mas a Indurb alega dificuldade na compra de um dos equipamentos, que controla o tempo do semáforo. A empresa que ganhou a licitação não atendeu o que foi pedido no edital. Nessa licitação, o componente principal, que é o controlador semafórico, foi ganho por uma empresa que ela não apresentou as condições adequadas para instalar esse equipamento nas vias. Nós tivemos que chamar a segunda colocada, tem ampla defesa para a empresa, mas também está para ser resolvida no próximo mês. De acordo com dados da Indurb, a previsão era de que 15 semáforos fossem instalados ao longo deste ano aqui na cidade. Mas apenas este equipamento aqui no cruzamento das ruas San Martin e João Abo Arrage começou a funcionar. E ainda graças a uma contrapartida de um empreendimento aqui da região. Um dispositivo como esse não sai por menos de R$30 mil. Em outras regiões da cidade, a situação pode ser ainda mais complicada, como nesse cruzamento no Jardim Marambá. Aqui a Indurb alega que não há tráfego suficiente para a instalação do semáforo, mas o diretor de uma escola que fica ao lado contesta. Deveria pensar um pouco, deveria ter um bom senso, né? Porque é uma questão de segurança, onde transita idosos, crianças, né? E a população em geral. As avenidas no cruzamento aqui são longas e é difícil isso aí. O presidente da Indurb explica que o local até pode entrar na lista de espera, mas vai ter que aguardar até que outros cruzamentos com maior movimento e número de acidentes sejam atendidos. A Indurb segue uma sequência de prioridades na instalação dos componentes semafóricos. Passamos de 260 mil veículos cadastrados no Detran. Isso é uma quantidade muito grande. Consequentemente, vários cruzamentos, o volume de tráfego em horários de pico aumentam consideravelmente e começam a haver a dificuldade de travessia na via. E isso explodiu nos últimos anos. Outra alternativa apontada por Nico seria uma parceria em que empresas da região cobrissem o custo do equipamento. A Indurb arcaria apenas com a instalação. Mesmo sem nunca ter ouvido falar desse tipo de parceria, Marchiori não descarta a possibilidade. Vamos participar, vamos conversar e podemos participar também para ajudar, né, a instalar esse equipamento. Estamos abertos. Não dá mais para ficar sem semáforo. Não, é uma questão de segurança. Não vamos esperar acontecer uma fatalidade. Hora de saber como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Céu com nuvens e chuvas isoladas nesta terça-feira em grande parte do estado de São Paulo. A partir de amanhã, o sol volta a aparecer e o tempo segue estável até sexta-feira. Em Bauru, o dia começou com chuva. Apesar da nebulosidade, não estão previstas pancadas para o fim do dia. Agora a umidade do ar é de 77%. São registrados ventos de 6 km por hora. A temperatura mínima hoje foi de 16 e a máxima chegou aos 22 graus. Para esta quarta-feira, os termômetros variam entre 11 e 23 graus. No próximo bloco, você vai ver que a Anvisa editou uma nova resolução que dá mais liberdade aos laboratórios na hora de classificar os medicamentos. Com isso, pode aumentar o número de tipos que não precisam de prescrição médica. A gente mostra os impactos dessa medida já já. A sessão da Câmara de ontem foi bastante movimentada. O vereador Roque Ferreira, do PSOL, propôs a abertura de uma SEI, uma comissão especial de inquérito. O pedido foi motivado por uma declaração de Giasone Cândia, presidente do DAI, em entrevista à imprensa. Giasone disse que a autarquia não faz o corte do fornecimento de água de grandes devedores por conta de influências políticas. O documento precisaria de 6 assinaturas para ser discutido em plenário. Já para a abertura da SEI seriam necessários votos de 9 vereadores. Mas até o fim da sessão de ontem, apenas Moisés Rossi, do PR, tinha assinado o pedido. O eleitor tem a possibilidade de indicar diretamente um candidato, ou ele pode também votar no partido e na legenda, né? O que acontece? Para apuração
do resultado eleitoral, o voto de fato, no início, ele é contado para o partido ou coligação nas eleições proporcionais. E só depois que vai ser apurado o voto dado especificamente para cada candidato. Então é um direito que o cidadão tem de não escolher individualmente um candidato e votar naquela legenda, porque isso vai repercutir na prática, que o voto dele vai estar sendo computado para os candidatos daquela legenda que tiverem mais votos na população. Seria mais ou menos uma escolha tácita de um indicado pelo partido, pelo resto da população, para ser o eleito dentro daquela coligação ou partido. Por conta do feriado de amanhã, as repartições públicas vão ficar fechadas o dia todo. Por isso, não haverá coleta de lixo e os ecopontos também não abrem. Mas a Prefeitura informa que, na saúde, os prontos-socorros e as UPAs vão funcionar normalmente, 24 horas por dia. Já os casos envolvendo água e esgoto devem ser comunicados ao DAI pelos telefones 0800 7710 195 ou 3235 6140. Agora a gente fala de uma mudança que pode influenciar os hábitos de quem vai à farmácia. Há cerca de um mês, a Anvisa publicou uma nova resolução que altera a forma como os laboratórios definem se o medicamento precisa ou não de prescrição médica. Os remédios com tarjas, ou seja, aqueles que exigiam receita médica para serem comprados, eram regulados por uma resolução de 2003 que foi atualizada. Na prática, ela vai dar mais liberdade aos laboratórios. A Anvisa está dando essa liberdade nessa resolução, a 98 de 2016, para que a indústria farmacêutica possa fazer uma avaliação dos seus produtos, tá? A indústria farmacêutica vai preencher um formulário específico também da Anvisa, explicando em relação a esses produtos que ela quer que eles sejam incluídos na lista dos medicamentos isentos de prescrição. Pela nova resolução, para definir se um medicamento será isento de prescrição, o laboratório vai ter que verificar o tempo de venda de pelo menos 10 anos no exterior e de 5 no Brasil, a segurança em relação aos efeitos colaterais, a indicação para sintomas leves, o tempo de consumo, que deve ser curto, o risco de dependência, que precisa ser baixo, e se o medicamento pode ser facilmente usado pelo paciente. Uma das consequências dessa nova resolução é o aumento de medicamentos em espaços como esse aqui, acessíveis ao consumidor, o que pode favorecer a automedicação. Essa é uma preocupação porque esses medicamentos, mesmo sem tarja, não estão livres das contraindicações e dos efeitos colaterais. Vários medicamentos isentos de prescrição, eles causam reações alérgicas, que é o caso da dipirona. Muitos pacientes são alérgicos à dipirona. E o paracetamol, que é o Tilenol, que todo mundo utiliza, ele é muito hepatotóxico, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso, a orientação é sempre contar com a ajuda do farmacêutico. Eu acho que é muito importante que a população saiba que em todas as farmácias tem um profissional habilitado, tá? Que tem grande conhecimento de medicamentos, que pode dar esse respaldo para ele em relação a, será que esse produto vai me fazer bem para aquele sintoma que eu estou sentindo, né? No próximo bloco, a gente conversa com o economista Fernando Pinho. Ele traz um balanço sobre a situação econômica do país. Então fique ligado que nós voltamos num instante. Estamos de volta para conversar com o economista Fernando Pinho. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Pela oportunidade. Boa noite a todos. Bom, vamos começar falando então sobre a cotação do dólar. Nesses primeiros dias de setembro, ela teve uma pequena alta de 1,63%. Mas hoje ela acabou operando, a cotação acabou operando em queda, né? Uma situação que a gente vem observando nos últimos meses. Em agosto foram os menores registros da moeda americana, né, aqui no país. Gostaria que você fizesse uma avaliação desse comportamento do dólar. O dólar andou se desgarrando nos últimos anos em função da instabilidade política e, consequentemente, econômica, que a presença de Dilma Rousseff representava um fator de instabilidade tremendo, com o presidente
da República. O Banco Central fez muitas intervenções no mercado nos últimos anos com o objetivo de baixar a taxa cambial, quer dizer, manter o dólar num patamar que não causasse muita inflação, certo? E também não fosse tão baixo que fosse fazer com que as exportações ficassem prejudicadas. Nos últimos meses, em função da possibilidade alta de Dilma Rousseff ser tirada do cargo, o dólar começou a baixar, certo? Em função de que a instabilidade, a volatilidade diminuiu bastante com a expectativa de saída dela do poder, né? Então o que aconteceu foi isso, quer dizer, a instabilidade causada pela presença dela, o Banco Central estava colocando dólares no mercado para esfriar a cotação e ele parou de intervir porque a cotação acabou caindo normalmente para patamares 3,20, 3,30, porque um dos fatores de instabilidade acabou que é a presença dela, certo? E também a entrada de Michel Temer. Agora nós temos um outro desafio maior, que é manter a estabilidade da economia com o novo governo. Como você imagina que o dólar vai se comportar nos próximos meses? Olha, ele tende a ficar estável porque os fatores de instabilidade, alguns fatores de instabilidade, como eu acabei de dizer, a saída de Dilma eram um fator muito importante. Só que o fator maior de instabilidade que nós temos hoje é talvez a incapacidade, a impossibilidade de Michel Temer de resolver os problemas da economia brasileira no curto prazo. Até porque ele tem uma pedra muito grande, né, para ser removida, que significa que é a vontade do Congresso Nacional, né, que são, os políticos normalmente são fisiológicos, né, pensam muito mais nos seus mandatos do que naquilo que realmente a nação precisa. Então ele tem um desafio muito grande pela frente. Fernando, teria um valor que seria o ideal para o dólar? Olha, definição de taxa de câmbio é um dos maiores desafios da ciência econômica em qualquer lugar do mundo. Por quê? Se a taxa de câmbio, quando a taxa de câmbio se move para cima ou para baixo, sempre há muitos ganhadores e muitos perdedores, né? Quer dizer, a importação, exportação, então ela tem que ser calibrada de acordo com o momento. E também por causa do problema da volatilidade política, né, que acaba impactando tremendamente a taxa de câmbio, né? Agora, então, vamos falar sobre o índice de desemprego. Dados do IBGE mostram que ele chegou a 11,6% no trimestre que foi encerrado agora em julho. O trimestre anterior, o registro era 0,4% menor, ou seja, esse índice está crescendo mesmo com o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Como você avalia esse cenário do desemprego no país? Bom, um fato, independentemente dela estar ou não no cargo, nós não podemos esquecer que todo o estrago que ela e o governo Lula provocaram na economia, isso tem uma inércia, isso não acaba de um momento para outro, né? Então, nós temos que entender que a economia ela vive de expectativas, é algo dinâmico que muda a cada fração de segundo, né? E isso tende a melhorar no longo prazo, quer dizer, a queda do nível de emprego tende a se estabilizar. Só que nós não sabemos quando, porque isso entra aquilo que se chama de expectativa do empresário com relação ao que vai acontecer amanhã, semana que vem, daqui a um ano. Então, se o empresariado não se convencer de que as mudanças que Temer pode fazer são execuíveis, são possíveis, o empresariado volta a investir. Se perceber que é uma mera carta de intenções, como nós temos até agora, não há nada de concreto, provavelmente o nível de desemprego vai aumentar, porque o empresariado se recolhendo, não há investimentos, né? Diante desse cenário, para a gente encerrar, que orientação que você deixa para a população, já que logo vem os pagamentos de 13º, fim de ano, qual que é a recomendação? Bom, sempre aquela regra de prudência, independentemente da economia brasileira estar em recessão ou em grande expansão, nós não podemos esquecer que nós vivemos num país subdesenvolvido, permanentemente mal governado e também numa situação onde as pessoas não podem contar muito com a iniciativa pública. Então, quanto menos ousadia para gastos, melhor. O que nós colocamos hoje é que
aquelas pessoas que têm a oportunidade ou estão numa situação de vantagem de receber 13º, porque há muitos que estão desempregados, usar primordialmente, prioritariamente esse dinheiro para pagar dívidas acumuladas, porque uma pessoa com dívidas, ela perde a dignidade. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, feriado, às 6 da tarde. Tchau! We'll be right back.